Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém. Para mim, um motivo de muita alegria estar juntamente com os irmãos nesta manhã, para juntos nós glorificar e bendizer o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Antônio Filho, pelo convite maravilhoso de estar aqui participando dessa linda festa e parabenizar todas as irmãs, a missionária Mamerian, que Deus continue lhe abençoando, lhe prosperando sempre, ajudando aí o seu esposo à frente dessa tão linda obra. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, amigos que aqui se encontram. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre tem um cuidado especial assim de mim e do meu ministério. E ela me chamou ali para tomar um cafezinho, ela sabe que eu uso ali um marca-passo. E em vez em quando tem que estar forrando a barriga, senão fica tonto. E eu vejo assim o cuidado dela. Que Deus lhe abençoe. Meus queridos irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 6. Nós iremos falar nesta manhã, altar em chamas, mulheres em oração, os resultados de quem persevera na presença. Altar em chamas, mulheres em oração, os resultados de quem persevera na presença. Só quem está na presença de Deus dê glória. Atos, capítulo 1, versículo de número 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade e é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram ao cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Bartolomeu, Mateus, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, altar em chamas, mulheres em oração, resultados de quem persevera na presença. Deus, desde os tempos antigos, o altar ocupa um lugar central na vida espiritual
do povo de Deus. No Antigo Testamento, ele representava o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde os sacrifícios eram oferecidos e onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa. Um altar em chamas simboliza mais do que uma vida física ou um fogo físico, fala de vida devocional acesa, de corações ardendo pela presença de Deus e de um compromisso constante na presença do Deus dos céus. O fogo no altar nunca poderia se apagar, e essa mesma chama é hoje mantida viva por mulheres que têm joelho na presença de Deus. Nós devemos entender algo importante na narrativa bíblica. As mulheres sempre têm um papel marcante como intercessora e portadoras da fé. Quem não se lembra de Ana, mãe de Samuel, é um exemplo vivo de uma mulher que orou com lágrimas e perseverava até o céu respondê-la. Minha querida irmã, olha, observa que Ana, ela trouxe aqui pedindo no altar, clamando, suplicando, derramando lágrimas e mantendo o seu altar em chamas. Então Deus trouxe a resposta de Ana, deu a criança a ela, mas a mesma mulher que estava orando no altar, pedindo um filho, ela trouxe o filho para o altar, trouxe como um adolescente, mas Deus o devolveu para ela do altar, um profeta, um sacerdote e um juiz para a glória de Deus. Você, meu querido, não se lembra de mulheres, e até mesmo como Esther, que jejuou e intercedeu para o seu povo, salvando uma nação inteira. Maria, mãe de Jesus, foi encontrada em oração com os discípulos no cenáculo. Portanto, essas mulheres não apenas oravam, elas se sustentaram o fogo no altar em suas gerações. Elas são um reflexo do princípio eterno. Deus responde oração fervorosa de mulher que está no altar e na presença de Deus. Nada permanece igual quando o fogo de Deus se encontra num coração ardente. Quem não se lembra de Elias? Ele prepara o altar, ele manda fazer um rego e ele ora na presença de Deus, e o Senhor responde com fogo. Quem tem altar consertado, quem tem intimidade com Deus, Deus responde com fogo e dá vitória para o seu povo. Só quem crê que Deus ainda responde à sua igreja. Permanece igual, não, de maneira nenhuma. Quando as mulheres mantêm os altares acesos, elas liberam fogo sobre seus lares, sobre as suas igrejas e sobre a sociedade. Mulher simplesmente quando vive em oração, meu querido, quer poder, tem que ter oração. Mas quem não se lembra da mãe de John Wesley, Susana Wesley, que ela vai dizer: ajoelhar-se em oração exige coragem do que enfrentar um exército. Para você ver, orar não é fácil, orar é difícil, mas o resultado da oração é bom, porque traz vitória para mulheres que estão no altar de Deus. Quer incendiar uma nação, quer incendiar uma geração, tudo vem por meio de mulheres que estão na presença do Deus eterno, de joelhos. Meus queridos e minhas queridas irmãs, nesta manhã eu quero trazer a exposição desse texto com 4 pontos. Primeiro, resultado: recebe poder. O primeiro resultado de quem está na presença, recebe poder. O segundo resultado de quem está na presença,
fica na esperança da vinda de Cristo Jesus. Terceiro, resultado de quem persevera na presença de Deus, a escolha de homens para a obra de Deus. Quarto, o que leva os resultados além da oração. Irmãs e irmãos, senhoras e senhores, nós vamos observar e começar pelo primeiro. Quem não se lembra do Dr. Martyn Lloyd-Jones? O poder do cristão vem através da oração. Se você quer conhecer o poder de Deus, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Olha o que disse um dos grandes pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon: nenhum homem pode fazer algo grandioso para Deus sem não ser por meio da oração. E aqui, meus queridos, você vai ver esse texto. Muitas pessoas querem poder, mas não querem perseverar na oração. Não tem outro meio. Tem muitos livros publicados falando de oração. Tem muitos louvores cantados e compositados que falam de oração. Tem muitas mensagens que falam de oração. O problema é que tem pouca oração. Infelizmente, muitas reuniões de círculo de oração só tem o círculo, mas não tem a oração. Não tem mais o desejo de dobrar o joelho na presença de Deus. Mas eu vim como profeta de Deus dessa manhã, quer poder, dobra o joelho na presença de Deus e Ele te responderá com glória. Ele te responderá com poder. E o primeiro, para quê? Para eu ter poder, preciso ter oração. Mas para que eu quero poder? Está aí no texto. Olha aí o resultado. Olha o que diz o versículo 8. Mas vocês vão para Jerusalém, e lá vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas. Abra aí sua Bíblia. Abra aí sua Bíblia e acompanhe comigo. Olha o que diz. Entendo. Olha o que diz: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, observe as expressões gramaticais, tanto em Jerusalém, olha o texto, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que eu tenho que orar? Para ter poder. Para que eu quero o poder do Espírito? Para ser testemunha de Deus em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus tem um objetivo importante: é encher mulheres, é encher homens e tirar eles das quatro paredes e pregar o evangelho a todo mundo. Não adianta, se não tiver simplesmente poder, não tem como você impactar o mundo. Você está vendo hoje, na atualidade, as igrejas tradicionais, como as presbiterianas, e a maioria com as igrejas históricas, aonde são igrejas raquíticas, pequenas, e a maioria delas são cessacionistas, não acredita na atualidade dos dons, não acredita no revestimento de poder, não acredita mais em batismo com o Espírito Santo. É por isso, se não tem oração, não tem poder. Se não tem poder, não tem como pregar. Sabe por quê? Que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo cresce? É porque mulheres e homens tem joelho no chão e acredita no poder do Espírito, e a igreja prega em todo o mundo. O poder de Deus é para você pregar o evangelho.
O poder de Deus é para você alcançar almas. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda dá variedade de línguas. Jesus ainda cura na atualidade. E faz isso por meio de mulheres e de homens que têm o altar em chamas na presença do Deus eterno. Pastor, é só pregar o Evangelho? Não é só pregar, vai além disso, irmãos. Olha o que, grifa essa palavrinha bem na sua Bíblia: testemunhas. Pode grifar ela. As pessoas pensam que ser testemunha é só andar de casa em casa, entregar um folheto e falar de Jesus. Não, vai além disso. A palavra testemunha aqui é mártires no texto grego, que equivale à nossa palavra martírio. Pastor, o que é martírio? Morte. O que Jesus está dizendo é: vão para Jerusalém, vão orar, vão receber poder para ter coragem, não apenas de pregar o Evangelho, mas até mesmo de morrer pela causa do Evangelho. É isso daqui que ele está exigindo. Morrer pela causa do Evangelho. Se sacrificar em prol do Evangelho. É por isso, meu querido, que você tem que entender que nos últimos dias, quem não se lembra, eu estava agora na sala de aula, ali em Codó, dando aula, e uma jovem me perguntou, uma jovem casada: pastor, para que esse poder? Eu disse para ela: só para você ter coragem de morrer pela causa de Cristo. Mulher que não tem poder, homem que não tem poder do Espírito, ele não tem coragem de morrer pela causa do Evangelho. Ele nega, ele foge, ele abandona. É por isso que não se lembra da história. Homens, o primeiro que quando recebeu poder, Estevão foi apedrejado, mas não negou Jesus. Mas como ele tinha um altar em chamas, ele viu os céus abertos e ele viu Deus de pé, esperando ele e recepcionar ele na presença. Quem não se lembra de homem como Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, que depois que recebeu o poder do Espírito, arrancaram a pele dele vivo? Quem não se lembra de João Marcos, que morreu arrastado nas ruas de Alexandria pelo um cavalo? Quem não se lembra de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Quem não se lembra de Paulo, que teve sua cabeça decapitada pela espada de Roma? Pastor, e qual era o segredo desses homens? Poder, 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 poder. Só quem quer poder levanta a mão. Só quem quer poder adora. Só quem quer poder. Sem poder você nega Jesus. O problemazinho financeiro faz você querer negar Jesus. Quando o marido começa a ir para o bar, você começa a querer negar Jesus. Quando o namorado te abandona, você começa a querer negar Jesus. Mas mulher que tem a chama acesa, mulher que está na presença de Deus, cheia do Espírito Santo, pode o marido ir para o bar, pode o filho lhe abandonar, pode os amigos deixar, mas ela é cheia do Espírito. Ela diz: eu não nego, eu não nego, eu não nego, eu não nego, eu não nego. A trombeta vai tocar e eu não nego. Ela é firme na presença de Deus. Mulheres firmes são mulheres que têm o poder do Espírito, mas para ter este poder, precisa ter o altar em chamas. O altar em chamas. Quem não se lembra de uma jovem Vivian Perpétua, uma jovem casada? Ela era africana. Ali no 3º século, o imperador Severo se levanta e começa a perseguir os cristãos na África. E essa jovem moça, melhor dizendo, essa jovem casada, ela é presa
julgada e condenada, mas antes do julgamento, o seu pai foi ao encontro dela, o seu pai a amava mais do que todos os seus irmãos, e chegou enquanto perpétua, eu te peço pelos deuses de Roma, nega esse Cristo, tu vais morrer, minha filha, eu te amo, não faça isso. Ela disse: papai, o que é esse objeto aqui? É um jarro, minha filha, e se eu deixar, se eu disser que isso daqui não é um jarro, ele vai deixar de ser um jarro? Não, minha filha, sempre vai ser um jarro, pois assim sou eu, papai. Uma vez cristã, eu sempre serei cristã. Levanta a tua mão para o céu. Só quem é convicta da crença, só quem é convicto é quem tem poder. Ela não nega Jesus por nada. Estão dizendo: a igreja brasileira está vivendo um grande avivamento. É mentira, irmão. Nunca se houve um tempo de tanto autoestima, de tanta prosperidade. Estão dizendo que estão vivendo avivamento. As igrejas neopentecostais, elas estão lotadas. É só eu quero, e nunca quer entregar para Deus. Uma igreja que está vivendo o avivamento no século 21, está na África, onde os homens entram, homens bomba, e diz: nega Jesus, pode explodir, porque eu não vou negar Jesus, pode atirar, eu não vou negar Jesus, pode me matar, eu permaneço na presença de Jesus. E nós negamos a Ele por tanta pouca coisa, por qualquer coisinha nós queremos abandonar a fé, por qualquer coisinha queremos chutar o pau da barraca. Mas eu quero dizer que nesta manhã eu estou pregando para mulheres que têm um altar em chamas, e mulheres que estão cheias da presença de Deus, e nada pode, a qualquer momento, pode se levantar uma perseguição no Brasil, a qualquer instante está acontecendo, o mundo está alvoroçado, mas mulheres e homens que são cheios do Espírito, vai permanecer. Irmãs, o segundo resultado: quem tem uma vida em oração, na presença, o altar em chamas, ele tem uma grande expectativa. A expectativa da trombeta tocar em qualquer momento. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, Ele dará a ordem, grifa isso, Monte das Oliveiras. Jesus estava no Monte das Oliveiras, pregando, ensinando e dizendo: vão para Jerusalém, lá vocês vão ser revestidos de poder, vão receber o Espírito da promessa, e lá vocês vão ser minha testemunha em todo o mundo. Quando ele fala isso, ele começa a subir aos céus. Aqui é a sua ascensão. Ele ressuscitou, mas tem sua ascensão. Ele sobe aos céus. Uma nuvem o oculta. Lucas, ele não consegue mais descrever o que foi que aconteceu depois que a nuvem o ocultou. Mas o salmista viu, depois que a nuvem o ocultou. Quando ele vai entrando num corpo glorificado nos céus, os anjos começaram a dizer: levantai portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor valente na batalha. Ele é o Rei da Glória. Levantai portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntavam: ei rapaz, e que anjo, que Rei da Glória é esse? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele sobe. Os discípulos ficaram tristes, e os discípulos começaram a dizer: e agora? O que vai ser de nós? 2 varões descem e diz: ao invés de você estar olhando para o céu,
vão para Jerusalém receber poder, vão se preparar, vão receber a glória do Espírito, porque o mesmo Jesus que vocês viram ele subir, ele vai descer no mesmo lugar, nesse monte. Uma igreja que está em oração, é porque ela está na expectativa de qualquer momento Jesus voltar. A qualquer momento. Esse episódio aqui, os anjos não estão falando, não é da primeira fase da segunda vinda, ele está falando da segunda fase da segunda vinda. Pastor, tem quantas fases? 2 na segunda vinda. A primeira fase é o arrebatamento, a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir do oriente ao ocidente, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, nós que estamos vivos seremos arrebatados, e nós vamos nos encontrar com o Senhor na glória, nos ares. Ele não vai pisar a terra, ele vai se encontrar nos ares conosco, e nós vamos para a glória. Quando nós estivermos no céu, aqui embaixo o anticristo vai tomar de conta, porque vai haver uma crise econômica, uma crise política e uma crise religiosa. Ele vai colocar a política em ordem, a economia em ordem, ele vai colocar a religião em ordem, tudo vai ficar em ordem. Mas depois dos 3 anos e meio, que é a primeira fase da grande tribulação, o anticristo vai construir o templo, lá no Domo da Rocha, lá naquela mesquita, que você vê em documentário, que tem o seu teto feito de ouro. Pois é, até agora, ninguém pode mexer ali, porque se mexer, é terceira guerra mundial. Então o anticristo vem, ele vai derrubar aquilo dali, ele vai levantar o templo. Um teólogo disse que em 6 meses, com a tecnologia que tem hoje, em 6 meses se levanta esse templo. Depois que o anticristo levantar este templo, ele vai entrar no templo e vai se ostentar como Deus, vai querer ser adorado como Deus. Aí o pacto entre o anticristo e os judeus vai ser quebrado. Aí vai começar a perseguição, e as nações mais poderosas do mundo vai se voltar para destruir a nação de Israel. Mas lá em Zacarias, observe, em Zacarias, Antigo Testamento, olha o que diz a Bíblia: e Deus, vendo os judeus desesperados, vai abrir os céus, vai derramar o seu espírito de graça dentro de Jerusalém. Eles clamarão pelo unigênito, eles clamarão pelo primogênito, olha o texto, eles clamarão pelo que eles transpassaram. Quem eles transpassaram na cruz? Pois é, o Cristo que você está adorando nesta manhã. E quando eles derramarem, eles clamarão, e o céu se rasga, e diz Judas, falando a respeito de Enoque: e ele viu lá no princípio o Senhor descendo dos ares com um exército poderoso. Pastor, e que exército é esse? É as irmãs cheias do poder de Deus, que vai descer com ele naquele dia, no Monte das Oliveiras, em glória, em poder, para o louvor do seu eterno nome. Ele desce. Zacarias diz que ele desce aonde? Do lugar de onde ele subiu, Monte das Oliveiras. Ele pousa no Monte das Oliveiras. O monte é fendido, o mar morto vai passar a ter vida, e você é uma mulher, um homem, um rapaz, uma moça, que não vai pegar em uma espada, não vai pegar em uma metralhadora. Por quê? Porque Paulo diz que com o assopro da sua boca ele vai destruir todos os inimigos de Israel. Aí vai entrar um milênio. Irmãos, só quem se alegra com expectativa como essa, é só quem está com o altar em chamas. Só quem se alegra com o arrebatamento, é só quem está com o altar em chamas. As pessoas se alegram hoje por coisas efêmeras, mas mulheres que têm o altar em chamas, elas se alegram dizendo: Maranata, 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 Maranata. Eita glória!
tenha expectativa do arrebatamento, que as lágrimas vão parar de descer, que os sofrimentos vão parar, que as doenças vão parar, que a ameaça da morte não vai ter mais, lá só vai ter vida, 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 glória, 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 exaltação, o altar vai em chamas para sempre. Levante suas mãos para os céus, adore a Ele por 60 segundos. Tenha a esperança do arrebatamento, mulher. Não te desespera, mulher. Você que veio aflita dizendo: é meu último culto, eu vim como profeta. Ele te renova hoje, Ele te renova agora, Ele te levanta agora. Arai, cantarabas. Oh, glória! Oh, glórias! Virai, cantarabas. Eu estou sentindo uma glória. Levanta a tua mão, minha querida. Levanta a tua mão, meu querido. Há uma glória sobre a Eloheca nesta manhã. Há uma cachoeira de glória. Receba renovo, receba cura, receba poder, receba autoridade. Irai. É a esperança do arrebatamento. Mantenha a chama acesa, não deixe o azeite faltar, que quando o noivo chegar, você tem reserva, tem reserva, tem reserva, tem reserva. Mantenha a presença do Espírito na tua vida. Vamos caminhando para o final do sermão. Terceiro resultado: a escolha de homens para a obra. Uma igreja que não ora. Olha o que disse irmão John Stott. Olha o que disse John Stott. A liderança na igreja deve ser discernida em oração, não decidida por política. Devemos buscar em humildade quem o Espírito Santo já separando para a obra. Olha o que disse E.M. Boldes: a igreja está sempre necessitada de homens que são escolhidos no lugar secreto da oração, não apenas treinados em escolas, mas moldados pela intimidade com Deus. A igreja estava orando, e no instante que estava orando, eles precisavam de um sucessor de Judas, porque Judas traiu Jesus, Judas ele caiu num precipício, Judas morreu, e ele precisava, o colégio apostólico precisava de mais um apóstolo. Eu quero dizer uma coisa para você, daqui é uma prova, que o pastor Natanael não é especial na obra. Isso daqui é uma prova de que você, meu irmão, e você, minha irmã, não é especial na frente de lideranças e de cargos. Porque se você abandonar a obra, negar Cristo, pode ficar tranquilo que tem uma igreja em oração, que sempre Deus vai levantar homens e mulheres para a obra marchar.
Não é por meio de políticas, é por meio da oração. Separa aí para mim, depois da oração, depois que eles oraram, separa agora Barnabé e Paulo, ou Barnabé e Saulo. É por meio da oração. Não era jogando pela janela, não era por amizade, não era em lugar secreto, em câmara secreta, planejando alguma coisa. Uma igreja que tem uma boa liderança para fazer a obra, os homens são escolhidos por mulheres que estão orando, para Deus levantar. Sabe qual é o problema? É que estão orando, mas qual é o problema? É que Deus atende, mas quando Ele atende, muitos não entendem. Por quê? Porque na hora que Deus começa a levantar um pregador, começa a querer matar. Na hora que Deus começa a querer levantar um cantor, quer matar. Na hora que Deus começa a levantar um escritor, quer matar. Deus quer levantar, meu querido, se você está orando e Deus está levantando, não tem inveja do irmão, não tem inveja da irmã. E o que é que eu devo fazer? Continuar orando, para quê? Para Deus soprar o nome dEle, para Deus usar Ele na terra. Não é para matar, é para Deus usar. É isso daqui. As escolhas são feitas por meio da oração. Agora leia comigo. Pega aí sua Bíblia. E eu quero que você fique de pé. E vamos finalizar. O que leva os resultados além da oração? É o texto que vocês escolheram. O que vai levar tudo isso a acontecer? Está aí no versículo 14. Que vocês escolheram. Você vai me falar aqui de quem? Dos discípulos, de mulheres e de Maria. Por que ele frisa Maria? Porque o livro é um livro histórico. E ele precisa de fatos para comprovar o que ele está narrando não é uma mentira, é uma verdade. Por isso que ele coloca nomes e enfatiza o nome da mãe de Jesus. Para quê? Para assegurar o que ele está escrevendo é uma verdade, dizendo, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele ascendeu os céus, e em breve Ele voltará. É isso que Ele está querendo mostrar e provar. Depois Ele vai dizer, olha o 14, todos estes quem? Os discípulos, e as mulheres, e Maria, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pastor, o que é que vai além da oração? Grifa aí, olha. Todos estes perseveravam unânimes. Não adianta orar se você não fala com a tua irmã. Não adianta orar se você persegue o teu irmão. Não adianta orar que você fala mal do teu irmão. Não adianta orar se você puxa o tapete do teu irmão. Precisa orar e precisa ter unidade. Comunhão uns com os outros, em um só pensamento, em um só coração. E quando a igreja está unida, a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo. Olha o que diz. Abra sua Bíblia agora, estamos finalizando. 1 Coríntios. Abra aí. Olha, vou explicar uma coisa para vocês. Primeiro, não é fogo no coração. Primeiro é luz aqui, olha. Luz na mente, depois fogo no coração. O que é luz na mente? Entendimento. Eu só posso adorar. O meu coração só pode incendiar depois que eu entendo. Porque se eu não entender, eu não tenho como adorar. Porque o próprio Paulo diz, culto é com racionalidade, é com entendimento. Quando eu entendo, eu adoro. A mulher samaritana não sabia quem era Deus. Aí Jesus, você adora o que você não conhece. Aí ele explica. Depois que ele explica, ela vai começar a adorar ele de forma verdadeira. Primeiro entendimento, depois fogo no coração. Abra aí sua Bíblia. E já vamos finalizar. 1 Coríntios.
capítulo 3, o versículo 16. O texto está falando de unidade. Olha o que diz o versículo 16. Vocês não sabem, vocês. Outras versões diz, vós não sabem que são o santuário de Deus. No capítulo 6, escuta essa. No capítulo 6, você individualmente é templo. No capítulo 6. Aqui não. Aqui no capítulo 3, ele não está falando de forma individual. Ele está falando de unidade. Vocês, todas unidas e unidos, são templo do Espírito Santo. Mas olha o texto, 17. Se alguém destruir este templo, o Senhor o destruirá, porque vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Pastor, então quer dizer que uma igreja pode ser destruída? Uma comunidade cristã pode ser destruída? Pode. E como é que isso estava acontecendo em Corinto? Quando você vai para o capítulo 1, tinha uns grupinhos. Qual era o grupo? Eu sou de Paulo. Um grupinho aqui, olha. Eu prefiro Paulo porque Paulo é intelectual, Paulo conhece grego, conhece hebraico, conhece filosofia. Eu prefiro Paulo. Um grupinho. Tá. O outro grupinho, eu não gosto de Paulo. Paulo, ele é intelectual, mas prega muito ruim. Ele não é boa de oratória. Escreve até muito bem, vai dizer nas cartas. Mas eu não gosto de Paulo, eu gosto de Apolo. Porque Apolo tem uma boa oratória. Quando ele fala, ele arrebata as pessoas com seu discurso. Ele aprendeu na escola de Alexandria. Então, eu prefiro Apolo. Outro grupo. Depois vem um outro grupo. Eu não gosto nem de Paulo. Paulo é fichinha. Apolo também é fichinha. Eu sou Pedro. Por quê? Porque Paulo não mandou com Jesus. Apolo muito menos. Pedro, ele é testemunha ocular de Jesus. Ele andou com Cristo. Então, eu sou do grupo de Pedro. Outro grupo. Um grupo aqui, outro grupo aqui. E o grupo de Pedro aqui. Só que tinha o desigrejado que ceia através do YouTube, na sua casa. Eu sou de Cristo. Ficava ali. Como era que o templo estava sendo destruído? Um grupo aqui, um grupo ali, outro grupo aqui e outro grupo aqui. Se não tem unidade, não tem templo. Se não tem templo, não tem espírito. Se não tem espírito, não tem poder. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer, aqui tem unidade. Aqui tem templo. E o Espírito Santo está no teu meio desta manhã. E aqui eu peço, se você crê no que eu estou falando, levanta as tuas mãos para os céus. Porque se tem templo, tem Espírito. Se tem Espírito, tem poder. Pois se tem poder, tem línguas estranhas. Tem variedade de línguas. Tem dom de profecia. Tem glória. Receba, receba, receba. Receba poder. Receba glória. Pega na mão do teu irmão. Pega na mão da tua irmã. Tem unidade. Tem unidade, tem unidade, tem comunhão. Diga para Satanás, aqui tem comunhão. Iracema louva, Iracema louva. Nós vamos adorar Ele nesta manhã. Se aí tem unidade, pois não é só oração, é comunhão. Pois se você quer poder, pois ora nesta manhã. Em comunhão, em comunhão, em comunhão, em comunhão. Em comunhão, em comunhão, em comunhão. Ele está te renovando agora. Ele está te renovando agora. Ele está te tocando agora. Ele está te sarando agora. Ele está arrancando essa enfermidade agora. Ei, mulher, receba. Receba do céu. Você tem 60 segundos. 60 segundos para encher esse ambiente de glória a Deus. Oh, aleluia, já tem crente sentindo. Já tem crente sentindo a presença. Já tem irmã sentindo a presença. Começa a sentir a glória de Deus. Porque se tem unidade, tem templo. Tem templo, tem templo,
Tem templo, tem templo, tem poder, tem renovo. Olha aí, olha, meu Deus, olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Ai, Jesus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.